Eu acho que é um tema bem interessante, que é cuidando de quem cuida. A gente sabe que tem pessoas que realmente vêm até nós inicialmente para tratarem do ponto de vista físico, psíquico, emocional, até espiritual, e que depois, de alguma maneira, têm um interesse e são até orientados a virem trabalhar conosco. Nós precisamos estar capazes de darmos orientações em relação a como essa pessoa deve se comportar, o que é importante para ela no trabalho, quais são os livros, quais são tudo que a gente tem de conhecimento e o que realmente importa para que o trabalho possa ser um trabalho de qualidade, porque na verdade já foi citado algumas vezes que na verdade nós não temos controle sobre o trabalho que a gente faz, a gente não sabe o quanto a gente está ou não beneficiando, nós somos instrumentos através do qual a espiritualidade vai nos utilizar para que a gente possa atingir todos aqueles que possam estar vindo até nós. Então, na verdade, a gente tem que se preparar para vir trabalhar. Seja em qualquer dia da semana, seja na quinta, seja na segunda, ou até mesmo nós, como profissionais da saúde, a gente tem que se trabalhar para poder atender o outro. A gente tem que estar com olhos de ver, ouvidos de ouvir, sermos capazes de realmente sermos inspirados de acordo com os diagnósticos que a gente vai fazer, de acordo com as orientações que a gente possa trazer para as pessoas que vêm aqui nos procurar. E por esse cuidado e essa palestra exclusiva falando sobre isso. Bom, a nossa estrutura de funcionamento, né, de quinta-feira, que é o Núcleo de Terapia Complementar Espírita, que tem uma reunião semanal. A gente tem essa palestra que vai das 19 às 20, que este ano é o Passe como Cura Magnética. Das 20 às 21 horas, a gente tem o trabalho de Evangelho, Passe, Água Fluidificada. Fazemos essa parceria com o Grupo Espírita Caribar Chútil, a Associação Médica Espírita de São Paulo. E a gente tem a possibilidade de ter um trabalho não só teórico, mas um trabalho prático. Das 21 às 22 horas, a gente faz atendimento desses casos e alguns desses casos, a grande maioria deles passa por uma orientação também mediúnica e são acompanhados pelo grupo. E existe assim um tratamento médico e integrativo. De nenhuma maneira, isso nós já conversamos, nós interferimos com a conduta médica do paciente, nem sugerimos mudanças nesses tratamentos. Muitas vezes somos questionados, podemos até emitir alguma opinião, mas na verdade nós procuramos não nos intrometermos com as condutas do médico terreno. Nós somos, na verdade, uma terapia complementar. Não é alternativa, porque a alternativa dá a impressão que é uma ou outra. Na verdade, as duas podem ser feitas em parceria, né? E aí nós temos esse projeto de acolhimento desde 2009. Já foram mais de 60 profissionais da saúde atendidos nesses 4 anos. Alguns vieram já para trabalhar e outros inicialmente para tratamento. Bom, aí vem uma primeira pergunta. Quem pode trabalhar na Seara do Cristo? Todo mundo pode. E pode ser todo dia e não precisa ser somente de quinta-feira. Contudo, para trabalhar aqui na Seara do Cristo, numa casa espírita, na assistência espiritual, a pessoa tem que ser espírita, né? Isso é uma condição, ela tem que acreditar e ela tem que, pelo menos, ter uma confiança daquilo que a gente está passando para o outro, mediante os livros de Kardec, os livros de André Luiz, né, e toda a doutrina aí que a gente tem para estudar a respeito. A segunda coisa, quem pode participar do Instituto de Saúde? Nessa parte de entrevistas e de acompanhamento. A nossa orientação é que seja um profissional da área da saúde ou, em alguns casos, nós temos exceções, mas quem vai dar esse aval positivo é o nosso orientador e o nosso mentor espiritual dos trabalhos. Alguma dúvida? Alô? Isso é uma coisa que a gente conversa desde o início, porque nem sempre o sentimento amoroso, ele vem com a gente. É possível cultivar esse sentimento amoroso. Então, isso são palavras que vieram do nosso mentor espiritual, que é o Dr. Albert, que é o Conrado, que é o médium
que tem o privilégio de receber as orientações do nosso mentor. E o que ele coloca para a gente é que a gente jamais esqueça que as nossas conquistas materiais, que os títulos acadêmicos, eles têm que ficar para fora, da porta para fora. Então, todo mundo que entra aqui não é mais doutor. A gente é chamado assim, mas, na verdade, nenhum de nós é doutor. Nós somos trabalhadores da seara do Cristo. Aqui trazemos tarefas de servidores que a função são o amparo aos corações que vêm nos procurar. E exercitamos a essência daquele que deseja vivenciar na plenitude a atividade e o acolhimento ao semelhante. Então, essa é a nossa principal função. E através disso, a gente vai tendo a capacidade e vai aflorando o amor que nem sempre está dentro da gente. A gente realmente tem que se esforçar para conseguir chegar nesse amor, que não é só o amor à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos companheiros, mas é o amor ao indivíduo que às vezes até pode ser um desafeto na vida da gente. Que possamos prosseguir despindo de nossos mantos dourados e cravejados com as pedras do orgulho, da vaidade. Prossigamos de portas abertas, amparando a todos que batem a esta porta, e que o nosso empenho seja para aproximarmos estes corações de uma realidade que possa ir além das meras orientações clínicas da realidade espiritual do Evangelho. O único motivo, na verdade, de ser médicos é curar corações. E não é o coração físico, né? É o coração psíquico. E aí é que é a dificuldade, porque a gente não aprende isso na faculdade. Nenhum de nós. Então, realmente, o desenvolvimento amoroso capaz e suficiente para curar um coração não é brincadeira, não. E a gente é colocado em xeque todas as semanas quando a gente vem aqui. Com os próprios colegas que trabalham com a gente, durante o nosso trabalho, com aqueles que vêm questionar coisas para nós, colocando-nos em xeque também, né? Aqui são palavras de André Luiz em nosso lar. Muitos profissionais da medicina no planeta, eles são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores e sobrepor-se às zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Isso é uma coisa que eu falo muito, porque eu tenho o hábito, sempre tive, vim de uma escola, né, nasci num berço espírita, kardecista, meu pai é orientador de um centro kardecista em Santos, minha mãe é diretora, então eu tive uma formação totalmente voltada ao kardecismo e estudei em colégio católico até os 18 anos. Então eu sempre abordei com os meus pacientes sobre a vida espiritual deles. E, assim, eu não tenho um amigo meu de muitos anos, ou um colega meu que eu tenha trazido a essa casa, exceto pela Patrícia, que estudou comigo, que frequente comigo os trabalhos. A maioria dá risada, a maioria acha que é sei lá o quê, que é besteira, que nem a curiosidade de vir, né? Porque às vezes não é nem assim, não, você pode não gostar, mas vem ver como é. Não existe nem a curiosidade. É como se eles estivessem no que a gente chama anestesiados, né? Eles estão numa outra sintonia, diferente da nossa. Então a gente tem que passar por isso e entender que ainda talvez eles não tenham chegado no momento deles. Mas faz parte do nosso testemunho, inclusive. Toda tarefa na Terra, nos campos das profissões, é o convite do Pai. O título para nós é uma ficha. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Então, na verdade, a nossa faculdade, os anos de residência, somente tem essa função, servir ao Senhor. O nosso diploma é de Jesus. Bom, e aí temos mais algumas orientações a partir do Dr. Antônio Ferreira, fundador da ANS São Paulo, também recebidas pelo médium Conrado em 2010.
Devem ter os nossos companheiros de ideal esta vivência prática, esta vivência verdadeira onde quer que atuem. É necessário lembrar sempre aos corações que desejam se acercar destes trabalhos pioneiros de integração, que tragam a mais aflorada veia científica ou assistencial para o entendimento da espiritualidade e saúde, e que todos nós devemos ter como bases fundamentais a essência do que buscamos, que é o socorro ao semelhante. Aqui nós pedimos que alguns companheiros colocassem para nós o quão é importante virem trabalhar conosco. E aqui são as palavras dos nossos companheiros. Esse trabalho é essencial para que eu me mantenha conectada cada vez mais com o meu ideal de vida e valores. Fortalece o meu caminhar, renovando a cada encontro a importância deste caminho escolhido no amor e no bem. Me despertou para a verdadeira grandeza dos valores espirituais e como eles enriquecem a relação médico-paciente. O meu atendimento enquanto médica tornou-se mais espiritualizado, na busca de um novo ideal de trabalho. Aprendi a olhar, a cuidar de mim e dos meus pacientes dentro da proposta do Evangelho, me colocando diante do trabalho do bem. Então, na verdade, o que a gente acaba aprendendo aqui, e que é uma coisa que o nosso mentor pede, é que nós tenhamos aonde aplicar. Então, todas as lições que nós aprendemos aqui nesta casa, nos dias que a gente trabalha, deverão ser úteis para que no nosso dia a dia e no nosso trabalho material, a gente possa também aplicar essas lições. Elas não devem ficar restritas somente a uma vez por semana durante 1 hora. Ainda continuando, é de enorme importância que aqueles que adentrem nas reuniões de estudo e de entendimento de descobertas de pesquisa em saúde e espiritualidade entendam também que estão adentrando a um momento de promoção de suas próprias transformações. Então, esse é um outro desafio que a gente enfrenta, que é: eu vou dizer para o meu irmão que ele precisa se comportar de uma maneira diferente em relação à família dele, em relação ao seu próximo, em relação ao trabalho, e nós mesmos também não vamos nos colocar de uma forma diferente em relação aos nossos mais próximos. Nós só vamos, quer dizer, faça aquilo que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Então, o professor, acho que é aquele que mais aprende, porque ele ensina, ele escuta, ele volta a escutar, ele volta a repetir. Então, todas as palavras que nós escutamos, que nós repetimos, na verdade, são palavras para nós mesmos e para que nós realmente transformemos a nossa vida e passemos a sermos pessoas diferentes. Aqui são palavras ainda de colegas nossos, né? Sou relembrada semanalmente dos meus compromissos e da necessidade urgente, na mudança dos meus conceitos, a necessidade de transformar, sendo que os meus interesses devem estar voltados ao interesse do Cristo e não aos interesses da matéria. Por quantos e quantos 1000 anos estamos nós voltados aos interesses da matéria e continuamos voltados a eles? Nós ainda temos que ter a nossa casa, as nossas roupas, as nossas viagens. Isso faz parte até do conceito do que é ter sucesso no mundo moderno, né? Esses são os interesses do Cristo? Esses são os exemplos que o Cristo deixou enquanto ele viveu aqui com a gente? A convivência com os meus companheiros de trabalho das quintas-feiras, a felicidade em estar com eles, a certeza do amparo da equipe médica e espiritual, faz-me sentir, por alguns momentos, uma sensação de estar vivendo novamente a vida espiritual, com a presença mais forte e o contato com o meu mentor. Trazem uma sensação enorme de paz e harmonia, com um sentimento de retorno ao lar verdadeiro. Consigo manter melhor o meu equilíbrio durante a semana devido a estes momentos tão preciosos. Isso a gente vai falar mais para frente. Até o nosso mentor vai falar sobre a nossa imunização mental. São uma das coisas mais difíceis da gente conseguir obter quando a gente está fora daqui.
Porque aqui é um ambiente que foi higienizado desde de manhã, essas paredes foram todas limpas, né? A nossa corrente espiritual maravilhosa nos traz toda a condição para que a gente possa fazer o melhor atendimento. Agora, vamos lá trabalhar no pronto-socorro, vamos lá estar no nosso consultório com pessoas bravas, revoltadas, com todas as condições que a gente vive hoje, né? E, na verdade, a gente tem que se manter o mais possível em condições para que a gente possa oferecer condições à espiritualidade que está atuando com a gente. Aí eu pus até essa fotinho, porque, vejam só, muitas vezes nós lidamos com pacientes muito carinhosos que vêm conversar com a gente, seja aqui ou seja no nosso trabalho. Eles são amorosos, nos beijam, nos acarinham, mas a gente tem muita gente brava que também trabalha com a gente, assim, e vem por tudo, né? Acho que quem trabalha com gente sabe que é assim. Então a gente vê essa vizinha de rapina, ela tem que ser cuidada, mas a gente tem que usar uma luva grossa, né? E a gente não pode deixar que isso perturbe a gente, né? Apesar que perturba, mas a gente tem que entender que aquela perturbação que possa vir daquele irmão, a gente tem que saber filtrar essa perturbação. E esse filtro tem que ser uma peneirinha bem fina, para a gente não deixar, ou deixar passar o menos possível dessa energia desequilibrada, para que a gente possa nos mantermos equilibrados e que a gente possa também trazer um certo equilíbrio para o nosso irmão. Então essas são palavras que o nosso mentor proferiu, que é o Albert, que fala o seguinte: destacamos para os vossos corações a importância da casa espírita, sobretudo quando vocês estão dedicados ao atendimento fraterno, junto de corações altamente necessitados. Tenham então na casa espírita o porto seguro. Temos um cabedal de proteção que nos renova as energias e nos imuniza. Esta imunização, sobretudo a imunização mental, que quando vamos a campo, em situações adversas, transformamos-nos em veículos que carregam necessidades de reorganização celular, de reequilíbrio psíquico, de reequilíbrio espiritual daqueles corações. E para tanto precisamos estar sempre prontos. E isso, naturalmente, podemos aqui compartilhar com vocês. Não somente acontece no trabalho de capelania, como acontece também no próprio gabinete médico, em que somos o polo de referência de tantas necessidades que aqueles corações trazem. Isso é uma coisa que quem trabalha sabe disso. Às vezes, a gente chega aqui, às vezes, quinta-feira, muito cansado, né? Pela semana, pelas agitações, pelo trânsito, pelas perturbações. E a partir do momento que a gente entra na sintonia, é como se a gente voltasse para aquele equilíbrio que a gente estava na outra semana. Então, na verdade, a frequência, a adesividade, a continuidade do trabalho, o esforço, a vontade de vir, vai nos imunizando cada vez mais. E quando a gente está lá no trabalho, também pensar na casa espírita faz com que a gente consiga ter essa mesma conexão, nos trazendo essa imunização mental. Alguma dúvida? Não. Aqui tem mais algumas palavras dos nossos companheiros que as noites de quinta-feira, mesmo que cansada na correria do dia a dia, me reportam uma grande sensação de paz e sentimento de felicidade por me sentir útil e poder ajudar ao próximo. Sinto ao mesmo tempo em que sou amparada nas minhas necessidades pessoais uma forte conexão espiritual e que me faz sentir completa. É a oportunidade de despojar-me do papel de profissional médico e passar a acolher o outro com uma visão mais humana e acolhedora, em suas dores, traumas, decepções, esperanças e fortalecendo a sua fé em Deus. Oportunidade de trabalhar a intuição para perceber qual aspecto emocional, psicológico, mental e espiritual está por detrás do assistido e que o acompanha em suas dores, angústias, relacionamentos, bem como o que motivou a buscar o tratamento espiritual. Bom, aqui vai uma pergunta que o nosso orientador, Albert,
Quando você vira. Quando você vira para lá, ele para. Agora funciona. Ele sempre nos questiona, e de tempos em tempos, quando nós temos novas orientações, porque nós discutimos os casos e as orientações são sempre muito semelhantes e servem para nós, né? É interessante isso, né? O caso que eu discuto é o caso que serve para mim. Toda vez que ele fala alguma coisa que ele fala, também cabe o cala fundo, né? Será que é coincidência? Será que não? Mas uma pergunta que é muito comum é essa. O que o Cristo quer que eu faça da minha existência? Isso eu vi ele perguntar para muitos, inclusive de frente para a pessoa, né? Será que a gente para se perguntar isso? Ou a gente sempre se pergunta o que eu tenho que fazer para ganhar mais dinheiro, o que eu tenho que fazer para conseguir uma casa nova, o que eu tenho que fazer para ser mais bem-sucedido, né? E aí ele vai continuando. É aonde eu sou capaz de vivenciar o amor renovado. E como eu faço para exercitar um perdão imensurável, ou seja, um perdão que não se mede, né? É a singeleza do Cristo e as das suas palavras e dos seus ensinamentos, que é capaz de acalmar as nossas almas aflitas. As nossas almas correm descontroladamente nas buscas materiais e as nossas almas são incapazes de enxergar ao lado do semelhante que divide conosco a oportunidade de crescimento e de aprendizado. Somente o Cristo é capaz de trazer o bálsamo renovador para que possamos seguir adiante. Encontrem o Cristo em vossos lares, encontrem o Cristo em vossos irmãos do caminho. Façam com que a manjedoura possa lhes trazer novos ares e novos ânimos para seguir adiante. Então, o desejo de servir na certeza de que o nosso Mestre Jesus não exige nada além da nossa vontade, da nossa fidelidade para com os nossos propósitos. E a certeza de que cabe ao nosso Pai e que cabe ao nosso Mestre Jesus a avaliação precisa dos nossos atos. E na medida em que mantemos essa fidelidade e esse desejo, a rota a ser percorrida, ela tende a ser mais acertada, mais efetiva no aproveitamento dos nossos recursos e das nossas oportunidades que nos são outorgadas. O Dr. Albert perguntou também isso para uma paciente que serviu para um colega nosso, né? Você está preparado para desencarnar? Legal, né? O que o Cristo quer de mim? Será que eu estou preparado? Acho que é importante refletir sobre isso, porque nos chama a responsabilidade e nos faz interrogar se realmente estamos fazendo tudo o que é possível pelo outro e por nós mesmos. Esse trabalho preencheu uma lacuna imensa que sentia no meu eu. Tenho recebido um aprendizado fantástico e um conforto maravilhoso, que só a doutrina espírita poderia me dar no que se refere à morte, coisa que durante 40 anos me atormentava ao pensar a respeito. Cresci como pessoa e, com certeza, ao trabalhar, recarrego as minhas energias. Me alinho, seguindo em frente confiante, alegre, muito mais humilde e eternamente grato ao meu Pai por me apresentar a espiritualidade pelo grupo espírita Cair Baixo. Bom, então a gente está desenvolvendo o amor. Parou? Acho que não está. Mas esses... Agora nem esse diferente não está fazendo. Bom, a gente já desenvolveu o amor, a gente está se questionando o que o Cristo quer de mim, a gente está se questionando se eu estou preparado para desencarnar, a gente está se imunizando mentalmente para vir trabalhar. Tudo isso a gente está fazendo. Bom, a gente ouve isso toda quinta-feira, né? Nossa, a gente é privilegiado, né? Nossa, a gente é tudo. Só a gente está ouvindo essas coisas. Será que a gente é privilegiado ou a gente tem mais responsabilidade?
Aquele que desconhece, aquele que não tem o conhecimento, aquele que ainda está dormindo, aquele que está anestesiado, ele tem a desculpa do desconhecimento. A gente não, a gente está sendo alertado toda semana que a gente tem que mudar, né? Então, o privilégio é a responsabilidade, ou seja, é a vivência do Evangelho, não só aqui, como no nosso dia a dia. E são palavras do nosso mentor, que muitos companheiros que aqui estão conosco, mas que de alguma forma estão iniciando o processo, e não quer dizer que não estão aptos para isso, o que buscam, na verdade, é uma palavra fraterna. E o que temos que estar cientes é que nunca será o nosso desejo criarmos um grupo de diferenciação. Se há uma diferença deste grupo com os outros, é que aqui a gente está doando e é porque este deve ser mais comprometido. É porque este precisa se entregar mais e não porque, de alguma forma, tem algum privilégio. O privilégio é uma responsabilidade. Aqui temos mais algumas palavras de alguns irmãos. A compreensão ou aceitação das vicissitudes da vida, que nada acontece por acaso, que estamos vivendo de acordo com a lei de causa e efeito, mas sempre e a cada instante amparados pelo plano superior. Essa vivência me enche de alento e ajuda a lembrar que só existe um único caminho a ser trilhado, qual seja o despertar do espírito. Todo esse processo se reflete no campo pessoal como uma convivência mais amorosa e compreensiva, visto que todos estamos em processo de evolução. No trabalho, a certeza de que o sofrimento do espírito deve ser acolhido sempre em qualquer processo de cura física. Não há cura física sem a prévia cura do espírito. E essas lições que a gente vai recebendo fala sobre a capelania fraterna, e o que a gente realiza nas quintas-feiras não deixa de ser uma capelania, né? Não é o fato de você sair, como a gente tem vários colegas que vão em hospitais, fazem um trabalho junto a pacientes internados. O nosso trabalho aqui, na quinta-feira, não deixa de ser, só que o paciente vem pra gente. Mas a intenção e a vontade é a mesma, né? E na verdade, o que ele coloca muito pra gente é que a gente tem que se transformar, a gente tem que ter uma renovação moral, a gente tem que ter um entendimento mais aprofundado de que a doença não vem do físico, mas ela vem do espírito. Como isso se processa, a gente ainda não tem certeza absoluta, mas a origem está no espírito e está na transformação do pensamento do espírito, né? E o nosso principal objetivo não é o diagnóstico, nem o entendimento da origem da doença, mas o atendimento fraterno. Nós já descrevemos casos onde pessoas acabaram se curando até de câncer e de doenças ditas pela medicina que se conhece hoje como incuráveis por merecimento, por serem necessárias ainda, por terem transformado seus pensamentos. Então, é um momento de reflexão para nós que viemos de escolas onde, se você não prova, não é válido, né? Então, a gente como médico tem isso também, e é importante o conhecimento da matéria em si, porque também não adianta, por exemplo, não é que nós temos que ter um diagnóstico, mas é mais fácil se a gente souber da matéria que os nossos mentores possam falar sobre ela conosco. É a mesma coisa, eu vou falar sobre uma matéria de TI, né? Eu não entendo absolutamente nada de TI. E alguém falar para mim sobre isso. Se eu não sei nada sobre isso, é mais difícil, realmente, eu poder ajudar o outro. Então, o conhecimento dos órgãos, das matérias físicas, das doenças, de como elas funcionam, é importante no sentido da ajuda e da compreensão de que maneira eu posso ajudar o meu irmão em sofrimento. Aqui vão mais algumas frases dos nossos companheiros, né? Que todos nós somos aprendizes e, através do amor, nas mensagens e nas orientações dos atendimentos, sou preenchida nas minhas mais profundas necessidades da alma
fazendo com que eu tenha um crescimento pessoal, profissional e espiritual. Agradeço novamente a oportunidade de trabalho e vou me vencendo a cada dia na melhora da busca do meu equilíbrio e a capacidade de amar e praticar a caridade, para assim poder contribuir para uma melhor convivência e auxílio ao próximo. Aqui nós temos algumas palavras que são interessantes e importantes e que, na verdade, a gente fala da medicina do futuro, mas a gente já está na medicina do futuro, né? A gente só não consegue traduzir isso ou mensurar, mas nós já somos os médicos do futuro. Nós já somos uma semente, né? Nós somos o início, nós fazemos parte de um grupo que pratica uma medicina que será praticada normalmente nos consultórios médicos, nos hospitais, e que foram faladas, né, por André Luiz há mais de 70 anos. Então, hoje, estamos nós vivendo a medicina do futuro. E o nosso mentor comenta: precisamos vivenciar na plenitude. É preciso compreendermos que nos instantes em que nos colocamos à disposição para atendermos estes irmãos, não devem estar circunscritos a 1 hora por semana nas quintas-feiras. É a questão da obrigatoriedade e da questão da adesão. Mas o que é preciso que cada um de nós possa refletir é essa questão da adesão plena e a questão de vivenciar isto de uma forma irrestrita. Durante muitos séculos tivemos tempo para fazer todas as outras coisas. Agora não temos mais. É pulsante, é urgente, e vamos usar a palavra urgente, para que possamos compreender a importância de disseminarmos o despertar para a humanidade de uma nova proposta existencial, de disseminarmos para tantos corações uma nova proposta para a medicina, uma nova proposta de acolhimento dos seres, de compreensão, porque a medicina da terra do porvir deixará por terra tudo o que temos visto. Uma coisa que a modernidade trouxe para a gente foi nos afastarmos uns dos outros, né? Porque antigamente, não há muito tempo, a gente vivia em comunidade, as pessoas se conheciam, todos conheciam as casas uns dos outros, todos sabiam o nome das famílias, se relacionavam entre eles, se ajudavam, quando um precisava, outro estava sempre à disposição. Existia o médico da família, aquele que acompanhava essas pessoas e entendia as situações próprias das famílias. Então, as especialidades hoje nos trouxeram um grande conhecimento do ponto de vista técnico, e necessário até, mas nos afastaram muito do ser humano, né? E a gente ouve isso, uma queixa, que nós não estamos à disposição dos nossos pacientes, e é verdade. São muitos os pacientes, são muitos os lugares onde temos que atender, são muitas as situações, e nem sempre estamos disponíveis para o atendimento ao próximo, seja no nosso dia a dia, seja no nosso consultório. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, principalmente quando nos pedem ajuda. E a ajuda, às vezes, todos os dias ela é nos pedida, só que a gente não escuta que estão nos pedindo ajuda também, né? Isso acontece. Então, assim, a última frase de compreensão, porque a medicina da terra do porvir já estará por terra todo o tempo. Não vou precisar mais tomar comprimido? Não, isso não acredito que seja assim, não. Eu não posso dizer isso, que será dessa forma. Eu acho que, na verdade, nós continuaremos a ter as doenças, nós continuaremos a ter os tratamentos, porque as pessoas ainda passarão, elas não estão totalmente isentas de passarem por provas, não mais de expiação, passaremos por fases de regeneração, mas as pessoas ainda ficarão doentes. Só que elas aceitarão a doença de uma maneira diferente que hoje os indivíduos aceitam. Hoje as pessoas se revoltam contra a doença, hoje as pessoas não entendem que a doença tem uma origem espiritual. Então, o entendimento da doença vai ser diferente. Mas eu não acredito que nós deixemos de tomar remédio. Talvez nós tenhamos menos infecção. Isso eu estou chutando, hein? Isso é um chute meu. Por quê? Porque eu acho que a infecção vem a partir desses miasmas, dessas energias negativas que a gente tem. A gente, como médico, fala muito que tem médico que tem mão podre, botou a mão e infecciona.
horror a gente falar isso, mas é verdade. Então acho que as pessoas vão ser um pouquinho melhores, né? Talvez os próprios colegas da área médica, né? Antes de começar uma cirurgia vão fazer uma vibração, né? E vão fazer uma oração, vão se preparar psiquicamente para melhorar. Dizem que se não fosse a espiritualidade não se faria cirurgia no planeta Terra, né? De tanta infecção que existe, de tanta energia ruim que existe dentro das salas cirúrgicas. E eu acredito que é isso mesmo, a gente tem que estar preparado para fazer as coisas mas eu não acho que a gente vai deixar de tomar remédio nem de se tratar, não. Mais algumas palavrinhas aqui. Hoje tive a certeza de que nada desta vida se leva, a não ser bons momentos, a dedicação e o rastro de luz que deixamos plantados. Ver o carinho, a luta pela cura, a reciprocidade de uma pessoa presa a um leito de TI ou a uma cama hospitalar e as suas lágrimas escorrerem quando você transmite uma palavra de fé, uma palavra de Deus. É tudo que pode preencher a nossa alma. Essa experiência e essa troca é indescritível e maravilhosa. Acho que encontrei aquilo que o meu coração buscava, e este encontro me traz paz nos momentos em que sinto agonia. Acho que todo médium já sentiu isso, né? Eu falo que o médium é um ser em agonia, né? Principalmente o médium ostensivo. E a gente sabe que quem trabalha com a saúde e com a área de saúde, somos médios em potencial, a gente tem que estar o tempo todo atento, olhando. Muitas vezes a pessoa não fala, muitas vezes você acaba fazendo um diagnóstico só da pessoa entrar. Porque você tem que se conectar ao outro, né? Então a gente pode ser tanto como se nós fôssemos antenas, né? Nós somos antenas. E essas antenas, elas podem vibrar agonia, podem vibrar felicidade, podem vibrar tormento e podem captar também os sentimentos dos outros, né? Então, à medida que a gente vai melhorando, se preparando e entendendo, essa antena muda a sua vibração, tanto para quem trata como para quem é tratado. A agonia é o reflexo de uma ansiedade. A ansiedade em descobrir qual é o meu propósito reencarnatório e como executá-lo no dia a dia. Como diz a doutora Marlene, se candidatar a este trabalho é se matricular na faculdade de Jesus, porque isso o ajudará na sua transformação moral. Me sinto amparada. Cabe a mim, dia a dia, colocar em prática aquilo que tenho a oportunidade de aprender. Grata por este laboratório de Deus. E aí nós temos palavras de André Luiz há 70 anos atrás, né? Que o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, as providências espirituais, aonde o amor cristão represente o maior papel. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. É de coração para coração. Acho que eu acabei um pouquinho antes. A gente tem vários colegas aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Os colegas que trabalham conosco.